Você sabe padronizar números quando escreve um texto? A uniformidade de escrita em textos quanto aos números é de fundamental importância para evitar ambiguidades, mal-entendidos e retrabalhos. Então, neste vídeo eu vou ensinar a padronização de horas, frações, decimais, períodos. Vem comigo aprender um pouco mais sobre o uso dos números em textos. Olá, eu sou a professora Vanessa e hoje vamos falar da importância da padronização dos números em documentos corporativos. Para um sucesso empresarial, uma comunicação eficaz. E uma comunicação eficaz é fundamental a padronização de números. As empresas utilizam muito os números em relatórios, atas, contratos, e essa escrita deve ser padronizada para evitar mal-entendidos, ambiguidades e retrabalho. Então, a padronização de números em textos empresariais é de fundamental importância para transmitir informações de forma clara e consistente, facilitando a compreensão e evitando ambiguidades. A uniformização dos números, a legibilidade dos números em documentos empresariais é o que vamos tratar hoje. Primeiro, o formato para separar milhares e casas decimais. O separador das unidades de milhar é o ponto. Utilize o ponto. Não a vírgula ou não deixar sem nada, mas o correto é 1.000. 1 ponto, os 3 zeros. 10.500, 10 ponto, os 500. E para separar um número decimal, eu utilizo a vírgula. Então, o correto é 2,50, que equivale a R$ 2,50. Evite, neste caso, o ponto. Ponto para unidade de milhar, vírgula para unidades decimais. Os números num texto corrido, quando estou escrevendo um texto e nele aparece algum número, a dica é até 10, a regra é até 10, de 0 a 10, eu escrevo esse número por extenso. Veja, a empresa possui 5 departamentos, 5 está por extenso. Evite, a empresa possui 5 algarismo departamentos. Acima de 10 já é recomendável o número de algarismos. Então, o correto, a reunião contou com a presença de 15 colaboradores. Veja que o 15 está em algarismos e não por extenso. Quando falo de porcentagem, o correto é que eu utilize o símbolo, porcento, e logo após o número. Veja, 15%, o porcento vem bem grudado no número. Evite o espaço entre o número e a porcentagem. Em textos formais, contrato ou um relatório oficial, pode-se escrever por extenso. Para ficar bem claro, para que não haja erro, eu escrevo 15%. Valores monetários. Quando uso o símbolo de moedas, eu uso o valor, eu uso o símbolo da moeda, o espaço e o valor. Veja, o real, o símbolo da moeda real, o espaço e o 1.500,00. O caso do dólar, o espaço, o valor. Euro, espaço, valor. Símbolo da moeda, espaço e valor. Quando os valores são por extenso, como por exemplo em contratos, documentos mais formais, pode ser necessário escrever os valores para evitar erro. Então, eu escrevo por extenso, coloco o símbolo da moeda, o valor, abro parênteses, veja que não há um espaço entre a minha escrita e um parênteses. R$ 1.500, fecho parênteses. Então, sempre por extenso em documentos formais, para evitar erros, para evitar dúvidas. Datas e períodos. Utilizo o formato dia, mês e ano, ano com 4 algarismos para datas no Brasil. Então, o correto 01/11/2023.
Em relatórios internacionais, né, o formato pode ser adaptado conforme a convenção local, mas é preferível esclarecer o padrão utilizado no documento para evitar confusões. Quando falo de frações, se é uma fração simples, aquela que eu uso o numerador e o denominador, eu utilizo palavras. Então, quando escritas por extenso, nós usamos palavras como 1/3, meio, 3/4. Já uma fração decimal, elas são representadas com a vírgula para separar a casa decimal. Então, eu tenho 0,5, que equivale a 5 décimos. 0,75 a 75 centésimos. Quando eu vou falar da duração de tempo, horas, minutos e segundos, eu vou usar abreviações padronizadas, como o H para horas, min para minutos e o S para segundo. Veja que é apenas um H. Então, para abreviação da hora, apenas H. Não uso H maiúsculo, HS, HR, H ponto, apenas H. Então, a palestra durou 3 horas. Este ponto que eu uso aqui é o ponto final da minha frase. A palestra durou 3 horas e 45 minutos. Veja também que não há espaços. A palestra durou 3 horas, 45 minutos e 10 segundos. Os números em listas e tabelas, eles devem ser sempre alinhados à direita. E é muito importante uniformizar o número de casas decimais. Aqueles que vêm depois da vírgula. São 2, são 3, então é preciso uniformizá-lo nos documentos oficiais. Já os números de referência, quando me refiro a capítulos, artigos, parágrafos em textos jurídicos ou técnicos, é comum abreviar a numeração de artigos, parágrafos, seções e capítulos para garantir clareza. Então, artigo. O artigo é um ponto dentro de uma lei, de uma norma. Veja, o artigo 5º da Constituição Federal estabelece os direitos humanos. O artigo ali é aquele ponto específico dentro da Constituição. O parágrafo é uma subdivisão do artigo. Então, eu tenho o artigo 5º e dentro dele eu tenho o parágrafo 3º. Veja o símbolo que é usado para parágrafos. E o capítulo é uma seção ali dentro de um todo, dentro de uma obra. E eu também posso usar a abreviação de capítulo. Quando uso abreviações, eu uso o ponto final. Capítulo 4 do Código Penal aborda os crimes contra a honra. Agora eu vou falar de uma padronização muito usada, muito importante e às vezes usada com muito erro, que é a padronização de horas. A padronização de horas em documentos empresariais, ela é essencial para garantir a precisão e evitar mal-entendidos. Logo, seguir um formato uniforme facilita a leitura e a interpretação de horários. Quando eu me refiro a horas no Brasil, né, eu tenho tanto o uso do H como horas, quanto o uso dos 2 pontos. Os dois são aceitos. Em textos formais e textos corridos, é preferível o uso do H. Já em documentos digitais, em documentos que eu tenho aquela precisão da hora, eu posso usar os 2 pontos. E na duração do tempo, não na hora, mas a duração, olha, a reunião tem duração de 1 hora e 30 minutos. Aí sim eu uso H e as abreviações de minutos ou segundos. Ainda falando de horas, no Brasil usamos o formato 24 horas. Então as horas vão de 0 horas a 23h59. Veja que uso 2 pontos, né, para separar as horas dos minutos. E aí, quando eu coloco com essa padronização, eu sei que 9 horas vai se referir a 9 horas da manhã. E 15 horas e 30 minutos vai se referir a 3 horas da tarde, né? 3 horas e meia da tarde. Então, eu uso os 2 pontos para separar horas e minutos. Em documentos formais, o uso do separador, né, os 2 pontos, é suficiente para indicar os horários.
e as letras H, o minuto, geralmente reservada para indicar a duração de atividade. Então, posso usar os dois. O que precisa é de uma padronização. O que não pode acontecer é o correto das 9 com 2 pontos às 11. Sempre uso crase antes de horas. Veja que eu usei o separador aqui, os 2 pontos. Eu devo evitar das 9H às 11 com 2 pontos? Não. Ou das 9, 2 pontos, 30H? Não. Estabeleça aí uma política interna para manter o formato de horário consistente entre documentos, equipes e departamentos com instruções claras para todos. Assim evita mal entendidos e retrabalho, além de mostrar profissionalismo. Aqui eu trago um exemplo padronizado de números em documentos empresariais. Então, em 2023, a receita anual da empresa alcançou R$1.500.000. Veja o símbolo da moeda e também por extenso, para que não haja dúvida do valor, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Os principais investimentos foram direcionados aos setores de tecnologia da informação, que receberam 250 mil, e marketing, com 100 mil. A reunião de apresentação dos resultados será realizada no dia 1 de dezembro, no dia 1º, corrigindo, é sempre dia 1º de dezembro de 2023, às 9h30, e contará com representantes de todos os departamentos. Espero que você tenha gostado deste material. Se gostou, siga-nos nas redes sociais e aumente a sua eficácia na comunicação. Muito obrigada!